Olá pessoas, no vídeo de hoje vamos conversar sobre mais alguns dos contos reunidos aqui do Sr. Fyodor Dostoiévski. Este vídeo que você está assistindo deveria ter saído no mês de março, só que aí o que aconteceu? Eu fiquei doente na semana em que ele sairia e por conta disso eu atrapalhei totalmente o meu cronograma interno aqui, então agora eu estou tentando botar ordem na casa novamente, enfim. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre 4 contos. E eu resolvi falar sobre esses 4 contos porque eles foram escritos em um mesmo período, apesar de terem sido publicados em datas diferentes. E esses contos eles acabam correspondendo a um período muito específico da obra do Dostoiévski, sobre o qual eu vou falar daqui a pouquinho. Mas enfim, os textos são então Uma Árvore de Natal e um Casamento, O Ladrão Honrado, Histórias de um Homem Vivido e Domovoi. Esses últimos 2 contos que eu citei aqui para vocês estão presentes, na verdade, no apêndice aqui dessa edição. E então, por que eu já resolvi pular lá direto para o apêndice? Porque esses 2 contos aqui, esses 2 últimos contos, que são os contos que encerram este volume aqui, eles, na verdade, são versões de outros textos do Dostoiévski. Muito bem. Então, os primeiros 2 contos sobre os quais eu vou falar aqui vão ser o Histórias de um Homem Vivido e O Ladrão Honrado. Por que eu resolvi aproximar esses 2 textos? Porque eles são, na verdade, 2 versões de uma mesma ideia. O Histórias de um Homem Vivido foi publicado pela primeira vez naquele jornal Anais da Pátria em abril de 1848. E O Ladrão Honrado foi publicado só na década de 60, no início da década de 60, em uma publicação que o próprio Dostoiévski organizou ali, chamada Obras Reunidas. Muito bem, apesar das várias alterações que existem entre essas 2 versões, a grande diferença é que a segunda, ou seja, O Ladrão Honrado, é muito mais enxuta do que a primeira. Mas, como na primeira versão o Dostoiévski alongou mais o texto, ele teve mais espaço para poder construir melhor um dos personagens narradores aqui que vão compor essas histórias. Muito bem. Entre 1847 e 1848, o Dostoiévski ele escreveu vários textos de caráter anedótico e esses textos eles acabaram recebendo ali o nome geral de Notas de um Desconhecido. Essas notas de um desconhecido são compostas basicamente pelos seguintes textos: Uma Árvore de Natal e um Casamento, sobre o qual eu vou falar aqui para vocês, e o Histórias de um Homem Vivido. Esse texto chamado Histórias de um Homem Vivido era um conto relativamente longo e dentro deste conto o Dostoiévski foi e inseriu outras histórias. São elas então Domovoi, O Reformado e O Ladrão Honrado, ou Honesto, enfim, dependendo da tradução que você pegar aí. Então, justamente por conta disso é que eu resolvi agrupar todos esses textos aqui em um único vídeo, porque em todos esses textos o que a gente vai observar é um jogo narrativo extremamente refinado e de extremo interesse, porque existe toda uma variação de vozes que assumem a narração, com exceção talvez lá de Uma Árvore de Natal e um Casamento. E daí o que acontece? Por que esse é um período importante para a obra do Dostoiévski? O Dostoiévski aqui, ele ainda estava ali, né? Evidentemente, ele já tinha feito todo o sucesso lá com Gente Pobre, em 45, só que ainda assim ele estava se consolidando enquanto um grande autor, por conta principalmente da má recepção que as suas novelas O Duplo e A Senhoria tiveram ali poucos meses depois da publicação de Gente Pobre. Eu já falei de tudo isso naquela minha série de vídeos sobre o Dostoiévski, eu vou deixar o link para uma playlist lá embaixo, onde você pode acessar todos aqueles vídeos e ver tudo isso, caso isso lhe apeteça. Muito bem, em todos esses contos, então, como eu falei para vocês, existe todo um jogo narrativo, porque existe uma variação de vozes que assumem a narração. Apesar de ser aqui um período bem inicial da obra do Dostoiévski, esse me parece ser o ponto que já nos dá indício daquilo que posteriormente pessoas como, por exemplo, Bakhtin chamariam de romance polifônico. Então, conforme o Dostoiévski foi criando a sua obra, ele foi consolidando esse estilo narrativo que, de certo modo, permite que várias vozes assumam ali um lugar na narração. E eu já falei para vocês em algum momento do passado, se não me engano no meu vídeo sobre o K, Relato de uma Busca, eu falei isso, não lembro mais. Mas enfim, eu comentei com vocês que nem sempre ter vários narradores
significa ter um romance polifônico, um texto polifônico. Porque a polifonia pressupõe, acima de tudo, diferentes ideologias que correspondam a essas vozes que assumem a narração. Então é basicamente isso que a gente vai observar aqui nesses contos sobre os quais eu vou conversar um pouquinho com vocês. Então veja que aqui você já tem, ainda que em uma fase bem embrionária, toda essa ideia que vai acabar ganhando muito impacto nas escolhas estéticas e estilísticas do Dostoiévski. Então, como eu falei para vocês, a principal diferença entre essas duas versões dessa mesma história é que o Histórias de um Homem Vivido é um conto muito mais longo do que o Ladrão Honrado, que é, na verdade, como eu falei para vocês, apenas um recorte aqui deste primeiro texto lançado em 48. Só que aí o que acontece? Como na primeira versão Dostoiévski teve mais espaço ali, ele acabou conseguindo desenvolver melhor um dos personagens que vai ser também um dos narradores aqui. Então, o segundo narrador, que é ali um senhor aposentado que vai contar sobre o seu encontro e a sua convivência com o tal do ladrão honrado, esse segundo narrador acaba sendo melhor desenvolvido em uma espécie de ensaio fisiológico que mostra o aposentado como um tipo social que se opõe moralmente aos mujiques. E daí aqui cabem dois parênteses. O primeiro deles é que essa ideia do ensaio fisiológico era algo que estava acontecendo com uma certa frequência na Rússia, principalmente por conta da influência da literatura francesa. Eu já falei um pouquinho sobre isso no meu vídeo lá, sobre o capote do Gogol, se não me engano eu falei sobre isso nesse vídeo. E também falei sobre isso no meu vídeo sobre Gente Pobre, do Dostoiévski. Então, todos esses links vão estar naquela playlist lá embaixo. E daí o que acontece? O Dostoiévski, ele acabou sendo um dos maiores representantes ali, com o seu primeiro romance, da chamada escola natural que se formou na Rússia, que era uma escola que bebia muito das fontes desse ensaio fisiológico francês, que era um tipo de texto que tentava desvendar alguns tipos sociais. Então você tinha um personagem central que representava um setor da sociedade, e a partir da história deste personagem, você tinha basicamente a descrição ali de como aquele setor da sociedade se comunicava ali e se comportava no meio em que vivia. Pois bem, esse é o primeiro parêntese. E o segundo parêntese aqui é o seguinte, como eu falei para vocês, na primeira versão dessa história, né, ou seja, lá na publicação de 1848, o Dostoiévski ele se utiliza da figura de um dos narradores do conto para poder, enfim, construir ali a imagem do aposentado como um tipo social que, como eu também falei para vocês, acaba se opondo moralmente aos mujiques. O parêntese consiste no seguinte: é preciso dizer aqui que quando o Dostoiévski fez essa primeira versão do texto, ele não via os mujiques com bons olhos. Então tenha isso em vista quando você for ler aqui este conto. Eu não vou falar o porquê, apenas fique com essa informação aí na sua cabeça. Mas enfim, como eu disse para vocês também no início desse vídeo, o grande interesse desse conto nas duas versões é o constante jogo entre as vozes que acabam ali, enfim, assumindo a narração. E a partir desse jogo de vozes que assumem a narração, que começaria a se esboçar ali o que posteriormente daria no grande romance polifônico do Dostoiévski, com obras como, por exemplo, lá Os Demônios, que na minha opinião é o livro em que isso fica posto de maneira, essa polifonia fica posta de maneira mais evidente. Mas enfim, pensando nisso então, nós temos aqui em ambos os contos um primeiro narrador, que é o tal do desconhecido que escreve as suas notas, e esse narrador é um jovem burocrata que não gosta muito de se relacionar ali com outras pessoas e acaba sendo convencido pela sua empregada a alugar um dos quartos ali do seu apartamento, que é um quarto de serviço, a um soldado aposentado. Esse soldado aposentado é quem vai ali assumir a narrativa e se tornar então um segundo narrador. Então veja que nós temos esse primeiro narrador, que é um jovem burocrata, e nós temos o segundo narrador, que é o tal do soldado aposentado ou reformado, como é dito aqui em alguns momentos, que acaba se tornando então inquilino do primeiro narrador. Aqui nós já temos duas coisas que me parecem ser muito interessantes. A primeira delas é essa ideia de que
o segundo narrador é inquilino do primeiro, o que acaba aparecendo mesmo textualmente, porque nós estamos falando de uma narrativa que se insere dentro da outra. A segunda coisa que me parece muito interessante a ser dita antes de continuar aqui é que, se nós estamos falando de uma pessoa que está narrando e que é um membro da burocracia e o outro que era membro das Forças Armadas e que agora está ali, enfim, aposentado, a gente já percebe que eles ocupam diferentes posições sociais e por isso eles têm diferentes ideologias. Então veja que essa diferença ideológica é o que nos possibilita pensar aqui neste conto como um exemplo ainda inicial daquela polifonia toda pela qual a obra do Dostoiévski vai ficar conhecida em algum momento. Pois bem, este segundo narrador, então, vai acabar nos contando sobre o seu convívio com um alcoólatra que passou a viver às suas custas. Esse alcoólatra, esse bêbado, é uma figura deplorável, mas ao mesmo tempo é extremamente carismático, o que acaba o ajudando a viver ali como um burro sustentado a pão de ló. Só que a grande intriga que nos é narrada aqui por este segundo narrador é a seguinte: como este bêbado é um miserável que não trabalha, ele acaba roubando uma calça deste aposentado, deste segundo narrador, para poder, enfim, comprar uma garrafa de vodka. Só que, como eu falei para vocês, o segundo narrador sustentava este bêbado. E daí nós temos uma questão que começa a se impor ali entre essas duas pessoas, porque a partir deste momento a convivência entre os dois vai se tornando cada vez mais insustentável devido às acusações que um vai dirigindo ao outro e também devido a todo o sentimento de culpa e a todo o remorso que começam a fazer com que este ladrão comece a ficar adoecer ali, enfim. Então, por conta do seu remorso, por conta do seu sentimento de culpa, este ladrão começa a ficar doente. É justamente por conta disso que ele é chamado aqui de ladrão honrado. Então veja que por conta da degradação moral, as qualidades deste bêbado começam a aflorar. E é justamente daí que vem o paradoxo entre ele ser um ladrão, porém ser um ladrão honrado. O que acaba fazendo com que este conto aqui se insira, ou estes contos aqui, se insiram dentro do chamado naturalismo sentimental, que era uma das vertentes estéticas da escola natural, sobre a qual eu já falei bastante aqui nesse canal para vocês. Muito bem. Outra questão que me parece fundamental a se pensar aqui a respeito desses contos é que a figura de personagens bêbados é uma constante dentro das obras do Dostoiévski, tanto que ele chegou inclusive a planejar escrever ali um romance que se chamaria Os Bêbados, porém ele jamais terminou ele jamais levou a cabo essa sua ideia. Basta que a gente nos lembre, por exemplo, pensando nessa representação dos bêbados, basta que a gente se lembre, por exemplo, do... Meu Deus, como é o nome dele? Prokovsky, eu acho que é esse o nome do personagem bêbado lá do Gente Pobre, ou então do Marmieladov lá do Crime e Castigo. Basta que a gente se lembre também de alguns personagens ali, enfim, dos demônios, que a gente vai, ou então do jogador, que a gente vai começar a perceber que existe uma recorrência dessa figura dentro da obra do Dostoiévski, e isso parece se aplicar aqui a esses dois contos sobre os quais nós estamos conversando até agora. Muito bem, pensando o conto agora dentro deste panorama da obra do Dostoiévski, o ladrão honrado, e por consequência ali, esse Histórias de um Homem Vivido, acaba antecipando toda a discussão sobre a liberdade moral e sobre o seu efeito na consciência dos indivíduos. Algo que vai estar muito forte em romances como já citado Crime e Castigo, ou lá no nosso queridos Irmãos Karamazov, que é um texto que nós acabamos de ler recentemente, não é mesmo? Muito bem, só que aqui nestes contos, este tema ele aparece vestido em uma roupagem muito mais simples e muito mais, evidentemente, e muito mais acessível mesmo àquelas camadas mais baixas da população, como bem ditavam todos os pressupostos da escola natural e daquele socialismo idealista e religioso do qual o Dostoiévski era até então partidário. O próximo conto sobre o qual vou conversar um pouquinho com vocês é Uma Árvore de Natal e um Casamento, que foi publicado também no Anais da Pátria poucos meses depois da publicação lá do Histórias de um Homem Vivido, em setembro de 1848.
Este daqui é um conto que também pertence àquele grupo de textos de caráter anedótico reunidos sob o título geral de Notas de um Desconhecido. Só que este conto aqui, ele vai tocar em um tema bem mais complicado do que os outros, e é um tema que reapareceria anos mais tarde em romances como O Crime e Castigo e Os Demônios, que é a relação sexual entre crianças ou adolescentes, enfim, e adultos, muitas vezes, como é o caso aqui deste conto, com o consentimento dos pais. Então eu vou começar esses meus comentários lendo aqui o trecho inicial do texto para a gente poder ir conversando. Enfim. Há exatos 5 anos, na véspera de Ano Novo, fui convidado para uma festa infantil. A pessoa que fez o convite era um famoso homem de negócios. Veja, ele não está identificando aqui o nome deste famoso homem de negócios, porque afinal de contas trata-se de um homem importante, famoso. Muito bem, enfim. A pessoa que fez o convite era um famoso homem de negócios com relações, conhecidos e intrigas, de modo que era possível pensar que a festa infantil não passava de um pretexto para os pais se reunirem e conversarem sobre outros assuntos interessantes de um jeito inofensivo, casual e imprevisto. Veja que aqui nesse trecho que eu li até agora para vocês, este narrador ele acaba pondo em evidência aquilo que a sociedade deseja esconder. E aí a gente começa a perceber por que ele sente essa necessidade de colocar esse subtítulo aqui de Notas de um Desconhecido, porque isso poderia estar acontecendo com qualquer pessoa. Então veja que existe toda uma ideia por trás desse título geral que vai nortear esses pequenos contos. Mas enfim, continua então o narrador. Eu era de fora. Veja, ele está dizendo, ó, eu estou vendo tudo isso aqui, mas eu não participei de nada. Eu estou aqui no meu canto quieto, observando apenas. Enfim, eu era de fora. Não tinha nada a ver com aquilo. E por isso passei a noite de modo bastante independente. Lá estava também o senhor aparentemente solitário sem parentesco, mas que assim como eu, fora parar no meio daquela cena familiar. Veja que aqui novamente esse senhor também não é identificado. Foi ele quem mais me chamou a atenção. Era um homem alto, esguio, bastante sério e muito bem vestido. Mas era óbvio que não estava nem um pouco interessado na alegria e na felicidade familiar. Quando se afastava para um canto, imediatamente parava de sorrir e franzia as bastas sobrancelhas negras. Era óbvio que estava terrivelmente entediado, mas sustentou com coragem até o final o papel de alguém que estava feliz e se divertindo. Veja que este outro senhor também era indiferente àquela cena toda ali, só que ele, ao contrário deste narrador aqui, ele ainda vestia o véu da hipocrisia para poder lá falar junto com o nosso amigo Machado de Assis. Mas enfim, por tudo isso que eu li até aqui agora para vocês, fica claro que este narrador mantém uma certa distância, apesar de participar de todos aqueles eventos que estão sendo narrados. E ele mantém essa distância justamente para poder observar melhor as incongruências sociais. E ao observar essas incongruências, este narrador logo percebe que todas as relações entre os convidados dessa festa de Natal ali, que foi feito com pretexto de ser uma festa infantil, todas as relações entre esses convidados se estruturavam pelo cargo ocupado em uma determinada repartição pública ali. E isso fica claro até na descrição dos presentes ali dados, enfim, às crianças, porque as crianças mais ricas recebem os melhores presentes, aí o filhinho da empregada que está ali também por perto recebe só um presente bem mequetrefe, enfim, que todo mundo sabe que criança nenhuma gostaria de receber. Muito bem, então veja que mesmo no modo como eles presenteiam as crianças, já fica clara essa relação de poder que norteia as relações aqui, né, o convívio de todas essas pessoas aqui. Mas agora, uma coisa muito interessante a se pensar sobre isso é que este menino, né, o filho da empregada, apesar dele ser ainda uma criança, ele sabe muito bem qual é o seu lugar e percebe que ele não pode brincar com os brinquedos dos ricos,
Só que apesar disso, ele acaba mesmo assim se aproximando da filha ali, das pessoas que estão dando aquela festa toda, do anfitrião daquela festa. E daí, é claro, ao aceitar a companhia do filho da empregada ali, a menina, que é filha lá do anfitrião, acaba demonstrando que as relações entre as crianças se baseiam por um conceito de democracia que se opõe a toda aquela meritocracia que rege os relacionamentos dos adultos. Então, por mais que este menininho ali saiba que ele não poderia se misturar àqueles filhos dos ricos, ainda assim ele vai porque ele percebe naquele ambiente uma igualdade maior do que aquela que existe no mundo dos adultos. Essa menina que acaba acolhendo ali o filho da empregada, ela tem apenas 12 anos e ela vai receber um grande dote para quando ela for ali, enfim, se casar, o que acaba atraindo a atenção de um dos convidados que passa a cortejar descaradamente essa criança e vê ali no gurizinho, no filho da empregada, uma espécie de ameaça, uma espécie de rival que acaba fazendo com que este convidado, que é um adulto já, faça toda uma cena de ciúme ali por conta dessa menininha de 12 anos. O nome deste convidado é Yulian, ai, eu esqueci, Maskatovich, uma coisa assim. Mas enfim, o primeiro nome dele é Yulian. Este personagem tem o mesmo nome daquele personagem que ajudou o protagonista de outro conto aqui, sobre o qual eu já falei para vocês, que é lá um Coração Frágil. Então, caso você não tenha visto aquele meu vídeo, veja, porque esses dois contos eles acabam dialogando por conta da figura deste benfeitor lá do personagem central de Um Coração Fraco. Mas enfim, este tal desse Julian aqui, ele acaba sendo o centro das atenções da festa, porque afinal de contas ele é a pessoa mais rica daquele lugar. Então, o conto ele poderia acabar muito bem com esse sujeito cortejando ali a moça e a menina, e eu não vou falar como que isso acontece, mas enfim. Só que este conto, o título dele é Uma Árvore de Natal e um Casamento. Então, evidentemente que o casamento não aparece aqui. Pois bem, justamente por conta disso, existe aqui no final do conto um salto temporal de 5 anos e o narrador acaba nos contando quando um dia ele estava passando ali, enfim, na frente de uma igreja e vê que está tendo um casamento extremamente glamuroso, aquela coisa toda. E conforme ele vai se aproximando, ele descobre que o casamento é entre o tal do Julian lá e aquela menina que mal passava dos 16 anos, 5 anos depois da festa de Natal que a gente acompanhou aqui sendo descrita. E daí o conto se encerra de uma maneira bem interessante, em que é dito o seguinte. Assim, isso daqui está na página 147 dessa minha edição aqui. Diz o seguinte então. Apertei-me no meio da multidão e vi uma estonteante beldade para quem a primeira primavera mal havia chegado. Mas a beldade estava pálida e triste. Olhava distraída. Tive até a impressão de que os seus olhos estavam vermelhos de um choro recente. Mas por trás dessa rigidez e gravidade, por trás dessa tristeza, reluzia ainda um aspecto inocente da primeira infância, que expressava algo extremamente ingênuo, vacilante e pueril, que parecia implorar sem palavras por misericórdia. Acredito eu que em trechos como esse que eu acabei de ler para vocês, fica evidente que essa menina não queria se casar com esse sujeito. Ela só estava ali porque ela havia sido obrigada pelos pais que viram nesse casamento uma oportunidade comercial ali ou algo do tipo. Enfim, então veja que é um conto extremamente interessante e é um conto que se desenvolve de uma maneira muito gostosa de ser lida. Então vale muito a pena você conhecer este conto aqui. Ele é um conto bem curtinho, ele tem menos de 10 páginas, então você lê ele muito rápido, ainda mais depois que você percebe sobre o que ele está falando. E com isso, então, encerro os meus comentários sobre Uma Árvore de Natal e um Casamento e inicio os meus comentários sobre Domovoy, que é o último conto aqui deste livro, que foi publicado o ano passado, ou seja, em 2017, pela editora 34. Domovoy foi escrito para poder fazer parte lá do Histórias de um Homem Vivido, só que ele permaneceu inacabado e inédito até ser publicado em 1930 em uma revista chamada A Estrela.
Domovoy vai recuperar os mesmos personagens de Um Ladrão Honrado, por exemplo, ou pelo menos os mesmos narradores, e novamente aqui nós vamos acompanhar ali um diálogo entre o segundo narrador, que é lá o Astaf Ivanit, lembrei o nome dele, eu fiquei um vídeo inteiro tentando lembrar o nome dessa desgraça, agora me veio. Enfim, nós acompanhamos então o diálogo entre este segundo narrador, que lembra lá, é um soldado aposentado, e o primeiro narrador, que é ali o seu senhorio e que vai ouvir avidamente, vai acompanhar avidamente ali todas essas histórias deste homem vivido. Pois bem, o mesmo Astaf Ivanit, que havia antes contado sobre o seu convívio com o tal do ladrão honrado, vai contar agora ali ao seu interlocutor, ao seu senhorio, como foi que ele um dia ouviu um Domovoy. Domovoy é o nome dado ali a uma entidade do folclore eslavo, porque um Domovoy é uma espécie de espírito familiar que zela pela proteção de uma determinada casa. Então, este conto ele narra basicamente sobre um período em que este segundo narrador ainda estava se recuperando de uma doença grave que ele teve, quando acaba descobrindo que estava desempregado. Por conta disso, ele acaba tendo que se mudar para um lugar mais simples, e neste lugar ele se envolve ali, enfim, com os donos da casa. Então, quando o conto ia começar a se desenvolver, ele acabou sendo interrompido. Então a gente só tem aqui, enfim, esses pequenos detalhes. O fato desse personagem narrador aqui ter acabado de se recuperar, mas ainda não totalmente, de uma doença grave, doença que inclusive lhe gerou ali alguns delírios. Nós temos essa interlocução com este seu senhorio, e nós temos essa ideia de que ele encontraria essa espécie de fantasma, de entidade sobrenatural ou algo do tipo, enfim. Só que apesar de sua incompletude, este último conto aqui, Domovoy, ele acaba se inserindo dentro deste conjunto de textos que nos mostram que a multiplicidade narrativa e discursiva já estava presente neste momento inicial da obra do Dostoiévski, e como eu falei para vocês, perceber isso é uma coisa muito importante para que a gente entenda todo o processo de amadurecimento deste autor aqui na sua carreira literária, porque é desta multiplicidade narrativa e discursiva que adviria anos depois aquele início do romance polifônico sobre o qual trata o Bakhtin lá naquele seu famoso estudo sobre o Dostoiévski, que é o Problemas da Poética de Dostoiévski. Então, enfim, se você aí um dia quiser um livro que trate dessa questão da polifonia, eu sugiro que você veja lá esta obra do Bakhtin. Enfim, é uma obra da área da literatura, mas que traz alguns conceitos que são usados também na área da linguística, enfim. Então fica essa indicação teórica aí, mas o fato é que essa polifonia que o Bakhtin detecta na obra madura do Dostoiévski já estava presente nestes contos sobre os quais eu falei aqui para vocês hoje. E é justamente por conta disso que, evidentemente, eu acho que você deveria lê-los, certo? Enfim, é isso. Eu pretendo fazer um vídeo ainda este mês para poder falar de mais um conto aqui destes contos reunidos, mas falamos sobre isso em um momento do futuro, certo? Enfim, encerremos logo este vídeo, não é mesmo? Eu vou deixar lá embaixo o link para onde você pode comprar este livro aqui e me ajudar com isso, veja só vocês. E é isso então. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo por que não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso não esteja inscrito, se inscreva também lá embaixo. Um amplex para vocês todos, até o próximo vídeo e tchau!